E aí, nação alviverde, beleza, rapaziada? Pessoal, bora aqui comigo acompanhar esse vídeo que eu trouxe pra vocês, esse corte do canal ESPN com o Vinícius Nicolete, trazendo informações exclusivas do nosso Verdão, essa treta nos bastidores entre Palmeiras e Flamengo, rapaziada, tá quente, hein? Bora aqui acompanhar, mas antes, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no Palmeiras e vamos ao vídeo. Palmeiras enviou representantes lá para o sorteio, Vinícius, e qual foi o assunto? Já Paulistão 2026 ou o assunto são os outros jogos que o Palmeiras ainda tem nessa temporada? Tem mais coisa importante até pensar no Paulistão, não é, Vinícius? Exatamente, Bruno. Um abraço para você, para os companheiros, fãs de esportes. Quem esteve presente no sorteio da Federação Paulista de Futebol foi o diretor do Palmeiras, o Anderson Barros, que falou sobre o planejamento do Palmeiras e também sobre os desfalques no próximo jogo do Campeonato Brasileiro contra o Santos, jogo adiado da 13ª rodada. O Palmeiras volta a treinar nesta quarta-feira, depois de 2 dias de folga. O Abel Ferreira vai montando esse quebra-cabeça para enfrentar o Santos no sábado, jogo na Vila Belmiro. São 12 desfalques, contando os jogadores que estão se recuperando de cirurgia, o Paulinho, o Lucas Evangelista e também o goleiro Everton. Por isso, o Palmeiras trabalha para tentar contar com o Flaco Lopes, que vai disputar um amistoso defendendo a seleção da Argentina na sexta-feira contra Angola em Luanda. Ele vai retornar ao Brasil no sábado. O Palmeiras vai fazer uma avaliação, mas espera contar com o jogador pelo menos no banco de reservas nessa partida contra o Santos. Vamos acompanhar então o que falou o diretor de futebol do Palmeiras, o Anderson Barros, sobre o planejamento do Palmeiras, que tem final da Libertadores no final do mês, e também sobre essa data FIFA, os desfalques do Palmeiras para esse jogo tão importante contra o Santos no sábado. Não acredito que a gente deva culpar exclusivamente a CBF. Isso é uma culpa de todos nós, de todos os clubes, também da instituição da CBF, né? Nós precisamos zelar, cuidar para que isso não venha a se repetir. Tanto que a CBF se mostrou consciente dessa condição e mudou o calendário todo para 2026. Então a gente precisa buscar isso a todo ano. Mais uma vez, isso é culpa nossa, de todos os clubes, de que também não trabalham juntos para que esse campeonato seja o mais equilibrado possível. Detalhe, né, Bruno? Esse jogo contra o Santos da 13ª rodada, a CBF adiou todos os jogos dos times que estavam disputando o Mundial da 12ª. Aí o Palmeiras chegou até a fase de quartas de final, não tinha tempo para jogar contra o Santos, então essa rodada também foi adiada e aí teve que ser disputada nesse momento na data FIFA e coincidiu ainda com muitos desfalques do Palmeiras, o Alan, que está suspenso pelo terceiro cartão, o Alan pelo cartão vermelho contra o Fluminense, o Andréas Pereira pelo terceiro cartão amarelo. Então são muitos desfalques e o Palmeiras vai trabalhar isso nessa partida contra o Santos, mais uma vez repetindo, tentando contar com Flaco Lopes, que vai defender a seleção da Argentina na sexta-feira. Problemão para o técnico Abel Ferreira nesse jogo contra o Santos na Vila. Bruno? A Argentina joga em Angola contra a seleção local na sexta, então o Palmeiras tenta trazê-lo de volta para o jogo de sábado. Obrigado, viu, Vinícius? Agora a gente vai para... Porque ele foi denunciado por um ato homofóbico que vai ser julgado na segunda-feira, é isso? É isso, Joana. Boa tarde para você, boa tarde para todos. É isso mesmo, né? O STJD divulgou essa data, né? Que vai ser na segunda-feira desse julgamento. Até para a gente lembrar, é relacionado àquele post que o Vitor Roque fez. Era uma publicação ali com várias fotos, sendo a última delas que foi denunciada ali, né? Considerado um ato discriminatório depois da vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, né? Aquela vitória de virada pelo placar de 3-2. Então, foi denunciado, segunda-feira é o julgamento, vai responder por ato discriminatório. Tem uma punição ali que pode variar entre 5 e 10 partidas, Joana. Então, a gente espera para ver como esse julgamento vai se dar, né? E o resultado dele na próxima semana. A gente lembra, então, né? Como você já disse, o Vitor Roque está com a seleção brasileira para 2 amistosos. O primeiro deles contra a seleção de Senegal no sábado e depois na terça-feira à tarde, né? No horário de Brasília, às 4h30 contra a Tunísia. E aí o que acontece? O Palmeiras já está trabalhando aqui internamente para tentar contar com ele na partida contra o Vitória, que é no dia seguinte, na quarta-feira, né? Então, assim, é uma logística, né? A Leila já vai estar na Europa, então a ideia é que ele volte no avião
da Leila, né, aqui para São Paulo, para essa partida que vai ser na Arena do Palmeiras, né? Então, outros 2 jogadores também devem voltar, né? O Fabrício Bruno do Cruzeiro e o Paulo Henrique do Vasco devem aproveitar aí esse voo para retornar aí também para o Brasil. A questão é que assim, né, Joana, é um jogo no sábado, no dia anterior, né, na terça-feira à tarde. A França é longe, né? Então, mesmo voltando ali de avião, chegando a tempo para essa partida, vai ter toda uma questão ali de avaliação, né? De se ele terá condições por conta do desgaste do voo e também se ele entrar em campo nessa partida contra a Tunísia. Então, tudo isso está em questão também, pensando no retorno do Vitor Roque para esse jogo contra o Vitória. A gente lembra, inclusive, que essa partida é adiantada, tá? Contra o Vitória da 37ª rodada, porque o Atlético Mineiro pediu um período ali a mais por conta da decisão do Sul-Americano, né? Então tem todo esse trâmite aí no meio, Joana. É jogo atrasado, é jogo adiantado, né? Essa movimentação da tabela para que seja possível realizar todos os jogos com isonomia, né? Então por isso teve essa movimentação de tabela. Agora eu queria falar da preparação do time para enfrentar o Santos no final de semana. E tem uma curiosidade, né, Amandinha? Porque o jogo do Palmeiras e Santos é no sábado, 9 da noite. A seleção argentina, onde está o Flaco Lopes, vai jogar na sexta-feira, na África, 1h da tarde, horário de Brasília. E aí tem um reforço muito possível de última hora do Flaquito, né? Vai rolar um Aeroleila para trazer ele de volta, ou seja, tem essa possibilidade dele jogar até contra o Santos. Tem essa possibilidade, assim, Joana. Não sei se dá pra dizer que remota ou não, porque é isso, né? É um amistoso que vai acontecer no período da tarde. É na África, né? A gente lembra que esse amistoso da Argentina é na África, ou seja, é distante também, é uma viagem desgastante. Então, se o Flaco entrar em campo, tem essa questão aí de ser avaliado também, se teria condições pelo desgaste da viagem, mesmo se não entrar em campo, desgaste da viagem, se vai chegar ou não. Mas o fato é isso, a Argentina vai fazer apenas um amistoso, então vai ter um período de treinamentos depois na Espanha e alguns jogadores serão dispensados desse período de treinamento, entre eles o Flaco Lopes. O Palmeiras já tem essa informação e estaria atuando aí internamente para trazer o jogador de volta a tempo desse jogo contra o Santos, né? Então seria um possível reforço, sim. E o único também, né, desses jogadores convocados. A gente lembra que os paraguaios e os uruguaios têm partida com as suas seleções no dia 18, só na terça-feira, chegariam apenas no dia 19. E aí também toda uma questão de avaliação para saber se jogariam contra o Vitória, Joana. Não seria a primeira vez, né? O Flaco jogou com a seleção argentina, estava nos Estados Unidos, voltou e jogou alguns minutos contra o Bragantino. Aquela vitória no Allianz por 5-1, né? Que o Palmeiras goleia o Bragantino. Então, disposição, vontade, o Flaco tem bastante. Jogo decisivo, então, se der tempo de voltar, eu acho que ele pode ser aproveitado alguns minutos, sim. Isso é uma boa notícia, com certeza, para o Palmeiras. Mandinha, muito obrigada pelas informações aqui no Taon sobre a preparação do Palmeiras. Agora a gente vai falar do Santos. Vou chamar o Murilo Tauro e já vai te... É isso aí, rapaziada. Mano, que situação o Palmeiras se encontra, hein? Vocês acabaram de acompanhar aí tudo sobre o nosso Palmeiras nesses vídeos que eu trouxe pra vocês aí da ESPN e do Sport TV, falando sobre o Vitor Roque, né? Que será julgado, mano, segunda-feira. Os caras agilizaram o máximo pra ser julgado já na segunda e pode até perder aí, né? Alguns jogos pelo Verdão. Vamos ver o que vai acontecer, né? Ô postagem que ele foi fazer, hein, rapaziada. Os caras já querem pegar a gente de qualquer jeito. Aí tem essa postagem aí, né? Acha um motivo, aí os caras vêm como? Daquele jeito, tá? Mano. Alan já não joga nesse jogo atrasado, né? Contra o Santos, sabadão. Agora a gente pode perder nosso matador, Vitor Roque, que vem, mano, fazendo gols pelo Palmeiras. Já são 20 na temporada. E o Souza vai ter que pagar promessa. Eu quero só ver, rapaziada. É o seguinte, vamos ver o que mais, ó. Abel fica sem opção, né? E vai escalar meio campo improvisado no Palmeiras. Como será que vem, né, o Palmeiras para encarar o Santos? Será que o Flaco Lopes joga? Andreas Pereira, a primeira opção, está suspensa, né? Lucas Evangelista aí, vocês estão ligados o que aconteceu, né? Cirurgia na coxa direita. Alan, infelizmente, essa punição. Com a ausência de um camisa 8, Aníbal Moreno. Ainda bem, rapaziada, mano. Ainda bem que o Scaloni não escalou o Aníbal, não convocou o Aníbal, né? É Scaloni, né, que fala, né? O técnico da seleção argentina não convocou o Aníbal, senão a gente tava como? Na roça. Então Abel utiliza a Argentina na posição em alguns treinos na academia de futebol. Já o Bruno Furques pode aparecer como primeiro volante quando o time tem a posse de bola. O defensor foi bem
função nas goleadas no Allianz Parque contra o Red Bull Bragantino e Juventude. Rafael Veiga é outro nome que já foi utilizado como camisa 8 por Abel, mas que tem se destacado mais no setor de ataque. Mano, porque o Veiga, mano, é naquele estilo, rapaziada, e pisa muito na área, né? Vocês estão ligados que ele pisa muito. Então, se ele for jogar um pouquinho mais atrás, mais recuado, a gente vai perder um pouquinho mais de ofensividade, rapaziada, porque não vai ter o Rafael Veiga, né? E ele é muito bem finalizando. Então, vamos ver como que o nosso camisa 23 aí vai ser, né, escalado nesse jogo aí, rapaziada. Mas infelizmente é isso aí. Vamos ter que achar um jeito de conseguir essa vitória de qualquer forma, porque o Flamengo encostou com a gente e o jogo deles que eles têm ali atrasado é fácil, né? Esporte, muito fácil. Já o nosso é pedreira, o Santos fora de casa ainda. Então, vamos ver como que vai ser esse time aí e se a gente vai conseguir essa vitória, rapaziada. Então é isso aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like.